Então, queridos amigos, bom dia. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua bondade. A finalidade da existência humana na Terra significa a criatura humana conhecer a si mesma. A grande finalidade é que nós aprendamos a nos conhecer, entrarmos em contato com a nossa realidade. Quando isso acontece, quando nós estabelecemos contato com a nossa realidade íntima, nós alcançamos o que pode ser chamado de plenitude espiritual. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, declarou que o objetivo essencial da criatura humana é desenvolver o estado luminoso ou a individuação, que significa submeter o ego, o eu, à totalidade, que é o self, a essência de cada um de nós. Todos nós vivemos ainda, como é natural, um clima de verniz, de aparências, tentando nos defender continuamente do sofrimento. Cada um de nós ainda vive na sua trajetória atual, buscando camuflar tudo aquilo que lhe provoca angústia, dor e sofrimento, quando, em realidade, a única maneira de poder viver um estado de plenitude, de alegria e de bem-estar seria justamente enfrentar cada aspecto dos seus conflitos interiores. A partir do momento em que cada um de nós localiza esses conflitos, penetra nas nuances do próprio sofrer, inicia-se, portanto, o estado de maturidade espiritual. Enquanto isso não acontece, enquanto nós temos gradativamente caminhado de modo a nos perder, de certa forma, do encontro conosco, nós temos desenvolvido o auto-engano, temos criado uma série de trincheiras, de equívocos, de camuflagens, de artefatos, para não nos encontrarmos conosco, para não nos conhecermos. E qual é a consequência disso? O que é que nos leva, portanto, como consequência a colher dessa medida que adotamos, escapando de nós mesmos? É o sofrimento, a ansiedade, a angústia no viver. Esse tipo de artefato ou de camuflagem que nós adotamos é justamente o que eu gostaria de apresentar hoje, para que nós possamos analisar o que é que nos faz imaturos no comportamento, levando-nos a sofrer, e de que modo podemos alcançar esse estado de maturidade emocional e espiritual com vistas a sermos criaturas mais felizes, mais alegres, mais promissoras na sua trajetória de desenvolvimento pessoal. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, faz uma análise excepcional a respeito do desenvolvimento histórico da humanidade no sentido moral, apresentando-nos as
três revelações essenciais: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Essa trajetória histórica também pode ser analisada de uma maneira bastante curiosa e interessante no que diz respeito aos diversos estados de personalidade e, como consequência, comportamentos que nos levam a reagir no mundo conforme as nossas necessidades. Nós temos como abrangência três comportamentos fundamentais que eu gostaria de apresentar aqui para nós analisarmos. O primeiro deles, que representa uma forma de imaturidade espiritual, é o comportamento de natureza passiva, tímida, submissa. O outro lado, que também representa uma forma de imaturidade espiritual, é o comportamento reativo, dominante, rude, agressivo. De outro lado, temos aquele comportamento ou estado de personalidade que é o ideal, que eu vou chamar aqui de estado de maturidade. Portanto, nós podemos analisar neste primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no período de Moisés, esse estado de personalidade passivo. No período de Jesus, esse estado de personalidade agressivo. E no período do Espiritismo, o estado ideal de maturidade espiritual. Entre si, esses elementos ou esses estados estão separados aproximadamente, como sabemos, por 19 séculos. Comecemos então por Moisés, para compreendermos o estado de personalidade que muitas vezes adotamos, nos acostumamos e nos levam a determinados comportamentos que são imaturos, exatamente porque passivos, submissos. Quando Moisés decidiu libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, que já contabilizava aproximadamente 450 anos, portanto, uma grande soma de gerações aprisionadas em um estado de cativeiro bastante sofredor, bastante angustiante. Nesse período em que Moisés liberta o povo, ele se encontrava num momento de escravidão crucial, ansiando por uma libertação. Foram 450 anos aprisionados em um regime de cativeiro, em que todas as tentativas, todas as estratégias de liberdade foram infrutíferas. E eles, então, se habituaram àquele estado, amolentando o caráter. Quando Moisés encontrou aquele povo, reconhecendo-se parte dele e desenvolvendo no íntimo a grande escuta do chamado divino para libertar aquelas pessoas, encontrou um povo que vivia praticamente em regime animal. Gostava apenas de sobreviver, de comer, de dormir, de procriar. Desenvolvia um comportamento exclusivo de sobrevivência. Foi muito difícil lidar com aquele esquema de vida a que eles estavam acostumados. Daí a necessidade de leis duras, rudes, para conter
aquele estado de ignorância em que o povo se encontrava. Se nós colocarmos esse estado de vivência, aquela época, para os nossos dias e para o nosso próprio comportamento, poderemos detectar em nós, eventualmente, essa mesma forma de viver ainda hoje. Quantos de nós ainda não vivemos nesse regime de cativeiro? Naquele regime de vida em que acreditamos que nada podemos fazer especificamente por nós. Levamos uma vida de maneira passiva, mecânica, naquela mesmice cotidiana, sem nenhum tipo de inovação. Todos os dias fazemos as mesmas coisas. Pensamos do mesmo jeito, agimos com as mesmas características. Dia após dia cometemos os mesmos enganos, os mesmos erros, esperando, ansiosos por resultados diferentes, o que é impossível. Quantos de nós ainda vivemos naquele clima de pensamento que resulta em nada posso fazer para mudar a minha vida? Não tenho quaisquer recursos para transformar o que me faz sofrer. E o que é que esperamos para que isso se modifique? Um Salvador. O que significa transferir para alguém, para pessoas, para situações, aquilo que nos diz respeito, executar e modificar. Moisés, naquele momento, representava o grande libertador, o grande salvador, porque aquela população não sabia o que fazer consigo. E muitos de nós ainda vivem assim, na atualidade madura, ainda vive esperando um Salvador para que possa transferir aquilo que precisa fazer por si nas mãos dele. Esse Salvador, frequentemente, pode significar a própria religião, onde está inserido o Deus que sentimos e vivenciamos dentro de nós. Frequentemente costumamos dizer: Deus vai me tirar desta situação. Deus vai me salvar desta condição. E nesse tipo de raciocínio, a pessoa costuma permanecer no mesmo lugar, sem nada fazer por si especificamente, esperando um verdadeiro milagre para acontecer, quando nós sabemos que Deus trabalha com o substrato que nós oferecemos. Jesus deu inúmeros exemplos disso. Todas as vezes que ele iria curar alguém, antes ele perguntava: que queres que eu te faça? Porque se a pessoa não dissesse nada, ele também não tomava qualquer iniciativa. Ele exigia que a pessoa desejosa da cura tomasse as rédeas da própria existência, fosse responsável pelas suas escolhas. Todas as vezes que ele curava, ele sempre dizia: levanta, toma a tua maca e segue a tua vida, dando a cada um a responsabilidade de assumir as rédeas, o timão da própria existência. Quando ele estava pregando em uma montanha,
O povo estava faminto. Pedro se aproximou dele e disse: Mestre, o povo tem fome. E ele perguntou: o que temos para oferecer? Pedro devolve: há um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz o cesto com esse conteúdo aqui. E conforme a narrativa evangélica, sobram depois 12 cestos cheios de alimentos. A maneira como ele agiu, alterando o número e a consistência dos alimentos que ali estavam, não cabe na nossa discussão. Mas é importante termos em mente que não surgiu do nada a multiplicação dos pães. Algo antes havia para que ele pudesse dispor e multiplicá-los. Sempre há necessidade da iniciativa humana para que a vida ofereça oportunidade. Se ficarmos inertes, a vida permanece inerte da mesma forma. Então Moisés retira o povo daquele cativeiro. E o povo, extremamente feliz com essa liberdade, conseguiu o quê daquele libertador? Isto é muito importante termos em mente. Foram para onde? Para um oásis. A terra prometida, que vertia leite e mel, parecia estar muito próxima, conforme eles tinham no âmago essa forte crença. Imaginavam estar perto, e realmente estava, porque Canaã estava aproximadamente a pé, no trânsito, 4 meses mais ou menos. Eles chegariam em Canaã, que é a cidade de Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Chegariam ali aproximadamente 4 meses de caminhada. Mas por onde? Pelo deserto. Onde Moisés conseguiu levar aquele povo, saindo do Egito, para o deserto. Isto é um sinal psicológico para a nossa compreensão extremamente importante. Porque frequentemente colocamos nas mãos dos outros coisas que nós precisamos decidir. São os outros que muitas vezes fazem o trabalho da nossa vida. E o que eles podem conseguir para nós? Se quisermos ficar num aspecto de conforto enquanto trabalham para nós, o único lugar que podem nos levar é para o deserto. Como símbolo, o deserto significa aquela zona repleta de incertezas, aquela zona que nos provoca grande inquietação e temor, porque é o encontro conosco mesmos. Jesus passou por essa experiência. Sendo ele o modelo e guia, não há como não citá-lo em todos os momentos do nosso aprendizado, porque ele experimentou tudo aquilo que nós precisamos experimentar, deixando um legado de experiências, não apenas de mensagem, mas de experiências. Depois que ele se banhou no Rio Jordão, recebendo de João aquela unção do batismo, ele sai e vai para o deserto. E passa pelas 3 tentações naturais que qualquer ser humano passa e que deve vencê-las. A tentação orgânica, a tentação psicológica e a tentação moral. Para que haja maturidade espiritual,
todos nós precisamos penetrar no deserto da nossa consciência e analisar, examinar e experimentar essas 3 tentações primordiais que, vencidas, elevam a criatura a um patamar de plenitude. A tentação orgânica, a fome. Então, Satanás, que representa do ponto de vista simbólico, psicológico, o conflito interno, a angústia entre o querer e o poder. Isto é Satanás na intimidade, lá profunda dentro de nós, é aquela nossa inquietação. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Devo ou não devo? Isto, do ponto de vista psicológico, representa Satanás. Então Satanás aciona a intimidade de Jesus, que se mostrava ali humano, fadado às tentações, às necessidades orgânicas, psicológicas, morais, porque ele veio mostrar que era humano ali como nós. Então Satanás manda que ele transforme pedra em pão. E ele afirma: nem só de pão vive o homem. Mais adiante, ele leva Jesus para o alto de uma montanha e diz: se me adorares, todas essas nações serão tuas. É a tentação psicológica, a vaidade, o poder, o orgulho, que quantos de nós, se não todos, tombamos diante deles. E ele rejeita. E por fim, o leva até o pináculo do templo e diz: se crês em Deus, lança-te daqui até lá. E Jesus afirma: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa última tentação é a mais grave de todas. Satanás leva Jesus para o alto do templo e pede que ele se lance dali para a morte, tentando Deus, provocando a ação divina. O que significa isso do ponto de vista moral? Banalizar a vida. Quantos de nós não tombam diante desta tentação de banalizar a vida? Viver de qualquer jeito, sem iniciativa, sem construir algo, sem deixar um monumento no mundo de valor com as próprias ações enriquecedoras. Quantos de nós vive de maneira qualquer? Representa banalizar a vida. Então Moisés pega aquele povo e o leva para o deserto. E tudo que eles encontram ali é cobras, lagartos, escorpiões, que representa todo esse conteúdo, o clima interno de cada um de nós, nossos conflitos, nossos temores, nossos dissabores. Então Moisés conduz aquele povo pelo deserto e, em lugar de durar 3, 4 meses de trajetória até Canaã, levam 40 anos no deserto. Por quê? Isto tem um significado. Quantos de nós não experimentamos longa faixa de tempo no deserto das nossas inquietações, das nossas angústias e temores, sem muito bem saber o que fazer da nossa vida? Vivemos atemorizados, receosos, acreditando que não temos saída, que não temos possibilidade de mudar o status quo da nossa condição atual, o que é um grande engano, porque todos nós temos capacidade indiscutível de assumir responsabilidade,
perante a própria vida. Então, a personalidade passiva, caracterizada por esse período de Moisés, em que o povo, amolentado no caráter, não tinha qualquer noção do que fazer com a própria vida, assim, muitas vezes, vivemos nós, acreditando que a nossa vida deve permanecer como está, num estado de conforto sem muitas ações, acordando, comendo, dormindo, assistindo novela, trabalhando de forma mecânica, sem grandes construções existenciais. E por que isso acontece? Pelo medo, que é o sentimento essencial, instintivo, natural de todo o ser. O medo paralisa, como nós sabemos. E se ele nos paralisa, significa que muitos de nós têm pavor de experimentar frustrações, de experimentar decepções, de experimentar equívocos. E o que é que nós fazemos quando temos medo de enfrentar decepções, equívocos e frustrações? Não fazemos nada. Porque se fizermos, vamos ousar. E ousando, podemos tombar. E tombando, isso pode significar para nós um grande sinal de fracasso, quando em realidade não é. Ninguém pode progredir sem errar. Se alguém aqui deseja avançar na vida sem cair, realmente só mesmo paralisando a marcha. Porque é impossível progredir sem falhar em algum ponto. Um cientista que entra em um laboratório não fabrica uma vacina em 2 horas. Ele fabrica em 2 anos, 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque vive em um regime de tentativa e erro até alcançar aquele produto final. Não há como não errar. Não há como não saber. Todos nós passamos pela experiência da dúvida, da incerteza e do erro para alcançarmos um produto final que é o aprimoramento espiritual. Então, pelo medo, não experimentamos frustrações, dissabores e, ao mesmo tempo, não aprendemos com a vida também. O segundo aspecto, aproximadamente 19 séculos depois, no momento em que Jesus chega, ali ele encontra um padrão de comportamento do ego completamente diferente, representado psicologicamente pela presença dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas. Era uma raça considerada pura. Naquele momento vivia um estado de grande vaidade e orgulho, diferente daquela outra que vivia frente a Moisés um estado de submissão, um estado de humilhação, encurvatura. Ali, na época de Jesus, ele encontra um outro momento, bem mais difícil até, que era o da egolatria, ou do egocentrismo. Nesse período de Jesus, nós vamos encontrar na figura psicológica daquelas personagens que eu citei há pouco, 3 características importantíssimas do ego que nos atrapalham consideravelmente, representando a personalidade agressiva, rude, ostensiva, rebelde. Primeiro, o egocentrismo.
Segundo, um alto nível de comparações. E terceiro, o que a psicologia aponta como ambivalência. Vamos estudar um pouco isso, para que nós possamos tomar esses substratos em mão e aplicar-nos para nós, no cotidiano. Egocentrismo. Naquele momento, o ego estava exaltado. Havia um comportamento rígido, dogmático pelas leis de Moisés, impostos por estas leis, que eles seguiam à risca. Não apenas aquelas leis presentes nas Escrituras Sagradas, mas também um hábito ancestral que Moisés havia aplicado para conter a rudeza, a ignorância daquele povo de outrora. E isso permaneceu ao longo dos séculos, cada vez mais acirrado, mais rígido. E ali, naquele momento em que Jesus chegou, o povo seguia rigorosamente os preceitos transitórios aplicados por Moisés. É o egocentrismo. O egocentrismo possui algumas regras fundamentais. E essas regras são: eu sou o centro do mundo. As pessoas têm que fazer aquilo que eu desejo. Eu existo para ser atendido pelos outros. O mundo deve me servir. Eu convivo bem com todos, contanto que executem aquilo que são os meus anseios. É o egocentrismo. O egocentrismo significa aquele momento em que a pessoa não apenas vê a si mesma, mas também toma como comparação em relação a si os outros. Essas comparações são bastante evidentes no sentido de poder, de dominar aquilo que está à nossa volta. Lembrem-se, por exemplo, da Branca de Neve. A rainha má, diante do espelho, pergunta claramente: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Vejam o que é o egocentrismo ou o fenômeno do egoísmo. São 3 elementos importantes: a pessoa, o espelho e os outros. Muito diferente do que nós imaginamos, por exemplo. Nós dizemos que o egoísta é aquele que só pensa em si. Não. O egoísta é aquele que pensa em si e utiliza os outros para ter um parâmetro sobre si. É por isso que ele exerce um fenômeno de poder. Então a rainha pergunta: existe alguém mais bela do que eu? Procurando os outros e fazendo comparações. Lá pela 20ª vez, o espelho se irrita, perde a paciência e diz: tem. Branca de Neve. A rainha faz o quê? Enlouquece. E toma que medida para superar tal dificuldade que ela considera abominável? Ela mata. Ambivalência. Ela olha para a Branca de Neve, como o próprio nome diz, representando aquele símbolo da pacificação. Ela é branca de neve, então ela representa a pacificação. A rainha é a polaridade oposta. O que é que ela faz com a Branca de Neve? Ela utiliza artifícios, artefato, como nós comentamos no início, para vencer aquele nível de sofrimento que é representado pelo medo da comparação. Então ela vai, se traveste de idosa,
prepara uma maçã com veneno e leva para a moça. Não é assim muitas vezes que nós agimos no mundo? Dentro dessa polaridade agressiva? No ambiente de trabalho, isto é bastante comum. Por exemplo, a fofoca. Falar da vida alheia, criticar os outros. Normalmente, não criticamos diretamente. Vamos para a hora do almoço e falamos mal sobre alguém, sem a presença dele. Um colega de trabalho recebe uma promoção. Se não tivermos cuidado com as estruturas do ego, o que acontece? Logo dizemos, não dou um mês para que ele não perca aquele cargo. Não tem a menor competência para fazer aquilo. Não sei como ele atingiu aquele patamar. Bem caracterizado o fenômeno da egolatria, onde o sentimento primordial é a inveja, representada pelo comportamento da comparação. Comparamos-nos com o vizinho, comparamos-nos com o que tem o colega de trabalho, comparamos-nos com diversas pessoas em vários aspectos e situações para ver se possuem a mais do que nós ou são algo mais do que nós. E se são ou possuem algo mais do que nós, o que é que nós fazemos, simbolicamente falando? Matamos, eliminamos aquela pessoa. Por diversas formas. Por meio da fofoca, por meio da maledicência, por meio do abandono, da distância que tiramos dela, afastando-a do nosso convívio e do nosso sentimento melhor, porque não conseguimos suportar tais comparações. Vejam isto bem representado no Gênesis, por exemplo, em relação a Caim e Abel. Nós só sabemos, naturalmente, que Adão e Eva é um fenômeno mitológico, psicológico, representando o grande momento em que nós absorvemos o bem e o mal. E por nossa vez, desenvolvemos o primeiro sentimento efetivamente humano. Qual é esse sentimento? A culpa. A culpa é um sentimento especificamente humano. Não é possível um cavalo sentir culpa. É impossível um orangotango sentir culpa. Quem sente culpa é o ser humano. No momento em que eles comem a maçã e depois cobrem a genitália com folhas de parreira. Envergonhados, culpados perante Deus. O que acontece? São expulsos do paraíso da ignorância, porque agora tem conhecimento do bem e do mal. Saem, naturalmente, tem a prole, geram a prole, e a prole é Caim e Abel. O que representa Caim e Abel? As polaridades da emoção, daquilo que é bom, daquilo que é mal. É uma simbologia. Então, Abel prepara grandes oferendas para o Criador. Pega um novilho, mata e oferece para o Criador, e Deus aceita. Caim prepara alguns cestos de frutas silvestres para oferecer a Deus, e Deus rejeita. O que faz Caim? Mata Abel. Depois daquele momento fatal, ele foge para as terras de Nod, onde encontra sua esposa, se casa e tem muitos descendentes. Eu fico pensando com quem? Porque só havia Adão, Eva e Caim. Abel estava morto. Com quem será que ele casou? É uma metáfora, porque de fato ele se casou. Com quem ele se casou? Com o espelho. Com ele.
e casando-se com ele, semelhante ao aspecto do narcisismo, em que a pessoa se casa consigo, tendo como comparação os demais. O que é que acontece com Caim? Ele se casa, ele se funde, formando o primeiro elemento, que é o egoísmo, e tem Enoque como descendente. Quem é Enoque? Provavelmente o orgulho. O orgulho é o elemento essencial como braço do egoísmo. E Caim elege uma grande cidade para Enoque, com quem ali dá para a cidade o próprio nome, Enoque. Que cidade é essa? A cidade que abriga as nossas imperfeições. São os descendentes. Todos nós, com as nossas imperfeições morais, habitando aquela grande cidade que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Típicos do ego exaltado, da personalidade agressiva, dogmática e rude, que lida com o seu semelhante ainda de forma brutal, ofendendo, magoando, malsinando. Esse é o grande significado de Caim, que sobrevive. E Deus afirma: lançarei sobre ti uma maldição, ninguém te matará. Claro que não, porque é necessário que haja a polaridade oposta, o mal, para que o bem sobressaia. É necessário que existam polaridades. Vejam a mensagem da parábola do joio e do trigo. São as polaridades que nós necessitamos dentro de nós, o conflito, para que nós possamos nos reerguer. Porque precisamos aprender, todos nós, de que nesta característica do ego exaltado, não temos felicidade às vezes quando o outro está feliz. Não sabemos parabenizar e enaltecer aquele que dá um salto além de nós e que é como nós. Daí a explicação de que por que Jesus foi crucificado. Sabem por que ele foi crucificado? Não é apenas porque estava escrito ali nas Escrituras Sagradas. Não é porque tinha que ser. Ele foi crucificado porque nós não suportamos pessoas comuns que fazem algo que nós ainda não conseguimos fazer. O nome disso é comparação temerosa, rude, que fazemos uns com os outros. Ainda não sabemos nos alegrar com a alegria dos outros. Ainda não sabemos dizer: aquele que é como eu faz algo melhor que eu não faço, e eu quero aprender. Vou até ele e digo: me ensine a fazer isto. Eu gostaria que você me ensinasse, para que eu também conseguisse fazer o que você faz. É o regime de humildade que todos nós devemos ter como sinal de maturidade, mas ainda não temos. Vejam, por exemplo, o Superman. Esses filmes que tem de Superman, se formos assistir, perceberemos que ele atua junto e em paz com toda a estrutura de defesa de um país ou do próprio mundo. Por quê? Porque as pessoas, ninguém faz o que ele faz, então não tem problema. Se um avião está prestes a cair, ele voa. Qual é o ser humano que por si mesmo voa? Nenhum. Então não tem problema, ele pode voar. Então o avião está caindo, ele vai e sustenta o avião com as mãos, com a própria força. Quem vocês conhecem dentro da humanidade que sustenta um avião com as próprias mãos no ar? Ninguém. Então não tem problema, não precisamos matá-lo. Ele pode viver entre nós. Por quê? Porque nunca seremos como ele é. Então vem Jesus e diz: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiserdes.
E quando vem entre nós, come com leprosos. Conversa naturalmente em praça pública com as prostitutas. Abraça os leprosos. Senta para comer e para conviver com publicanos, que eram odiados naquela época. É aquele que convive, é aquele que se apresenta, é aquele que se torna comum, mas faz coisas que nós não sabemos fazer e temos muita dificuldade de fazer, que é amar. E o que é que nós fazemos com uma pessoa que, quando olhamos, desejamos muito fazer aquilo que ela faz e não sabemos como? O que é que a gente faz com ela? Tira de cena, para nós não nos envergonharmos de nós mesmos. Eliminamos aquela pessoa, aquela que muitas vezes está mais próxima de nós, que senta conosco, que conversa conosco, que se expõe para nós, que se torna comum. Essa, se fizer algo que nós não fazemos, se for alguém que tem um comportamento que nós desejamos muito, mas não sabemos como agir, em vez de dizermos, me mostra como é, isso é tão bom que você faz, trouxe uma paz, uma alegria, me mostra, me ensina como é, porque eu também quero viver isso. Foi para isso que Jesus veio, para que nós disséssemos, mestre, me mostra como é. É tão bom como vives, és tão feliz, me ensina a ser assim. Não foi o que fizemos. Nós olhamos e ficamos com inveja. E nós não aceitamos quando alguém comum age de uma forma que não temos competência de agir. Então, simbolicamente, matamos, naquela época, no sentido exato da palavra. Crucificamos a pessoa. Nós usamos esse termo até hoje. Nossa, fulano crucificou o outro de tanto falar mal, de tanto criticar. É o modo que nós usamos. Naquela época, uma situação exata, com aquelas características, nós o colocamos na cruz. E a pergunta que fica é, por que nós dizemos então que ele esteve ali na cruz para lavar os nossos pecados? É a transferência de responsabilidade. Naturalmente, respeitando qualquer tipo de conceito em relação a isso, temos que analisar de uma forma coerente que Jesus não veio morrer para nos livrar dos pecados. Ele veio para mostrar como se morre por um ideal de que não se abre mão. Ele veio trazer as boas novas de alegria, e nós não entendemos. Mas então ele disse a si mesmo e a todos, se for preciso morrer por isso, devemos morrer. Para defender uma causa verdadeira, uma causa sadia, podemos, se necessário, morrer por isso. Ele veio ensinar a todos nós como morrer por algo que vale a pena ir até o fim, porque é bom, porque é belo e porque é saudável. Ele veio mostrar como superarmos a nós mesmos, não tirar de nós a responsabilidade de assumir nossas dívidas, nossos erros, nossos equívocos e crescer. Como é que nós podemos crescer se fizerem tudo por nós? Como é que nós podemos crescer se sempre aparecer um Salvador? Ele mostrou como salvar-nos a nós mesmos, morrendo e reaparecendo 3 dias depois, dizendo, a morte não existe. O que quer que aconteça, a ressurreição, a reaparição, a permanência eterna do ser é uma realidade. Nada nos destrói. Nós costumamos dizer assim, só não tem um jeito que é para a morte. Tem. Morremos e levantamos em seguida e saímos andando.
Nós não temos alternativa, é para viver. Quem disser para si mesmo, eu não quero mais existir, vai ficar esquizofrênico e não vai conseguir alcançar esse objetivo, porque não tem como deixar de viver. A vida agora, uma vez que estamos aqui, é eterna. Então Jesus encontra um estado de personalidade dura e cruel, que não soube entendê-lo. Voltou e deu um sinal muito curioso para nós. Reaparece 3 dias depois e recupera os 11, porque um havia cometido o suicídio. Vai até os 11 e os resgata, os mesmos que o abandonaram. Vejam que interessante. Quem de nós costuma fazer isso rotineiramente? Ah, você me magoou, você me infelicitou, eu pensava que você era uma coisa e você é outra. Pegamos aquela pessoa, já não nos serve mais. Não sabemos voltar para os mesmos. Ainda não aprendemos a fazer isso, a permanecer juntos. Temos essa dificuldade. Passam-se então 19 séculos. E num dado momento, na segunda metade do século XIX, surge aquilo que Jesus anunciou como o Consolador, que mais tarde viria para que pudessem ser melhor equacionadas as suas mensagens e os seus exemplos, porque ele falou por parábolas, uma vez que o povo não tinha olhos de ver, tampouco ouvidos de ouvir. Então, para não deturparem a mensagem, ele lançou parábolas, porque a parábola é um aspecto de mensagem inviolável. Inviolável. Porque pode ser qualquer coisa, o que dissermos pode ser. Então ele falou por parábolas para que nós não destruíssemos a sua mensagem e a entendêssemos depois de diversas formas saudáveis, como fazemos, como analisamos. Nós analisamos aqui a parábola do joio e do trigo de uma forma psicológica. Ela pode ser avaliada de uma forma histórica, enfim, de diversas formas. Passado esse período, portanto, chega a doutrina espírita. E o que é curioso é que a doutrina espírita anuncia um movimento completamente diferente no campo da personalidade. Ela inaugura o período de maturidade espiritual. Por quê? Porque no momento em que ela surge, não há mais Salvador. Onde está o Salvador? Não apareceu mais ninguém para morrer por nós. Não apareceu mais ninguém para nos servir de mártir. Foram os próprios mortos que vieram trazer a mensagem. Portanto, já não podem mais morrer. Já estão mortos. Vejam que símbolo magnífico. São os próprios mortos, aqueles que partiram, que vieram trazer para nós a grande mensagem de libertação, como a nos dizer, agora cada um está por si. Agora já não há mais Salvador. Existe a ajuda, não o ajudador, aquele que fará o trabalho por cada um. Este não há mais. Vocês estão entregues à própria sorte, ao próprio destino, baseado naquilo que escolherem para si. É assim que nós estamos agora. Nós estamos agora, nesta fase atual em que nós nos encontramos, em clima de solidão, para viver tudo aquilo de que necessitamos em prol do nosso próprio aprimoramento espiritual. Jesus está entre nós, na figura da mensagem e do exemplo que ele deixou, não em pessoa, para fazer uma tarefa que nos cabe, como de certa forma aconteceu no passado, tanto com ele quanto com Moisés. Agora, tudo o que temos é o conhecimento,
a ideia, o pensamento, o exemplo para podermos seguir, se quisermos. Se não quisermos, permanecemos passivos, como eventualmente estamos, sem nenhuma mudança nas nossas vidas. E o que é que o Espiritismo veio reformular no sentido da mensagem de Jesus, para torná-la mais clara, apresentando-a de forma mais pura, exata, evidente, sem aquelas parábolas? Veio apresentar alguns aspectos de maturidade espiritual que eu quero concluir aqui para ficar na nossa mente hoje. Sairmos daqui com esta ideia fundamental da maturidade espiritual. Primeiro exemplo importante de maturidade que deve estar em nós: assumirmos responsabilidade perante a nossa própria vida, a nossa existência e os nossos atos. Sair daquela regra, não fui eu. A partir de agora, fui eu. Eu sou o responsável pela minha dor, pela minha alegria, pela minha queda e pelo meu levante. Eu sou o responsável e ninguém mais. Quando empreendemos uma viagem dessa forma, crescemos. E ele propõe isso: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, deixe de ser o que está sendo, porque o que está sendo não está funcionando. Aquilo que estamos fazendo agora parece não estar dando certo. Nossa vida permanece a mesma, então renuncie. Mude o esquema de vida que você está adotando. Tome a sua cruz. Não significa ampliar as dores, aguentar tudo, macerar-se, não. Tomar a cruz significa tomar as rédeas da própria vida. Pegar os seus conteúdos de vida e dizer: isto é meu e de mais ninguém. Não dou para ninguém, não transfiro para ninguém. Assumir responsabilidade é o primeiro item da maturidade espiritual. Segundo item da maturidade espiritual: liberdade para amar mais e melhor. A pessoa só ama de verdade quando é livre. Se ela não for livre, ela só exige ser amada, ela não ama. Aí está a grande diferença. Então Jesus propõe algo completamente novo, que o povo naquela época não compreendeu, mas hoje nós, com o nosso nível de alcance de maturidade, já podemos entender. Ele afirmou: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Olha que novidade, que mudança radical. Não significa aguentar tudo. A pessoa ofende, não tem problema. A pessoa agride, não faz mal. Não é isso. Significa não criar resistências, não entrar em confronto, não entrar em luta com ninguém. Se alguém nos agredir, o problema é dele, porque ele é que está desequilibrado, não nós. Isso significa liberdade espiritual. Amai os vossos inimigos. Olha que mensagem excepcional. Antigamente Moisés dizia: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, para conter aquela agressividade do povo. E Jesus vem e diz: não, aquilo era antes. Hoje, ame aquele que não gosta de você. Desculpe aquele que o ofende. Ore pelo que o persegue. Por quê? Porque isso é liberdade. A pessoa diz assim: olha, sinceramente, não sei não, o meu vizinho anda com um olhar meio atravessado para mim. Indique um oftalmologista. Em vez de ir lá dizer: o que é que foi? O que é que está pegando? Como costumamos? Não, sem confronto.
sem luta, deixamos a pessoa à vontade. Nós fazemos o melhor. Se ele faz, não é tão importante. O importante é o que nós fazemos. Isso é liberdade espiritual. E aí passamos a amar mais, porque somos livres. Jesus também propõe que nós tenhamos um olhar diferente em relação a nós e ao mundo. Isso é muito importante. Ele afirmou: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, até a luz que há em ti serão trevas. Olha que coisa interessante. Os olhos. O olho aqui não é o olho material, é o olhar, a visão que temos das coisas. Quantas vezes nós não dizemos para nós mesmos: eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não dou conta. Não é verdade. Nós conseguimos sim, cada um de nós. É a visão sobre nós que está equivocada. E lá fora para o mundo nós dizemos: o mundo é hostil, olha o mundo como está um caos, que coisa terrível. Não é verdade, nós estamos melhorando muito. Apesar de tudo que estamos vendo, nós estamos progredindo muito. E logo o dia chegará da grande regeneração deste planeta para a paz. Não vai tardar, está perto, muito perto. É uma visão que nós temos que mudar. A criatura que é madura, ele também propõe que ela não escandalize no mundo. Que nós tenhamos cuidado com o escândalo, das duas formas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem dois tipos de escândalo. Aquele que escandaliza, que é aquele que promove o delito, o mal. E aquele que se escandaliza pelo escândalo do outro. O que é pior, de certa forma. Porque aquele que julga é julgado. Então existem dois tipos de escândalo. A pessoa que escandaliza e o outro que se escandaliza. Ele propõe que nenhum de nós faça isso. E vejam que metáfora bela que ele apresenta. Se o teu pé ou a tua mão é motivo de escândalo, corta fora. Porque é melhor que entres na vida sem um dos membros do que todo o teu corpo ser queimado no fogo do inferno. Claro que nós não vamos arrancar o pé e a mão. O que representa o pé e a mão? A mão é a ação, porque a mão pode provocar grandes males. Ela golpeia, ela escreve algo impróprio, ela aponta mal. Portanto, nós, se tivermos que tomar alguma conduta que vá machucar alguém ou a nós, ele propõe: estanca a proposta imediatamente, arranca a mão, ou seja, freia o impulso, para um pouco e pensa antes de fazer isso. Se o teu pé é motivo de escândalo, o que é o pé? O pé nos faz andar. E quantos de nós não caminhamos para o precipício dos nossos dissabores e infelicitações? Desejando fazer alguma coisa perigosa, rude, cruel, caminhamos até lá e nos perdemos. Então ele propõe: estanca o passo enquanto há tempo. Isto é arrancar o pé. Não se trata de tirar o membro, mas sim estancar o passo, parar e pensar melhor. Quem é maduro não se precipita, não faz tolices precipitadamente. Ele para e pensa nas consequências primeiro. Isto é maturidade espiritual. Quem é maduro aprende um aspecto importante: amar. Amar significa tomar essa energia que vem de Deus, que está dentro de todos nós, e dar uma direção sensata para ela.
é a pessoa que convive bem, que deseja o bem, que serve no bem, que sabe esperar, que não chega em primeiro lugar, porque ele aguarda aquele que está com ele. Ele tem paciência, tolerância e calma. Quando fores a uma festa, não ocupes o primeiro lugar, disse Jesus. Vai para o último. Por quê? Para ser bonzinho? Para se mostrar humilde? Não. Porque quem ocupa o último lugar quer dizer que sabe esperar o seu semelhante. Aquele que está no último lugar, com uma excelente intenção, tem uma visão muito mais ampla do que está à frente, portanto pode ajudar mais. Quem está lá na frente só vê a si próprio. Quem está atrás vê todo o contexto, portanto auxilia muito mais. É esse o sentido de ocupar o último lugar. Não é para se humilhar para ninguém, ou se fazer de humilde, fingir que é humilde, de forma alguma. Então a pessoa madura, ela tolera, ela tem paciência, ela ama, ela espera, ela tem calma e compreende com o seu olhar aquilo que o outro necessita, em vez de incriminar, agredir, ferir e machucar. Que nós possamos assumir esse estado de maturidade, que é responsabilizar-se pela vida, tornar-se livre, sem colidir com ninguém, para nada. Ter bom olhar na direção de si e do próximo. Não escandalizar no mundo, sendo o quanto puder motivo de auxílio e cooperação, não de escândalo, de precipitações. E por fim, que cada um de nós aqui possa levar para casa essa mensagem de ligação com Jesus, para que possamos amar mais, servir mais, cooperar mais até o momento da plenitude que atinjamos por meio dessa maturidade de entregar o ego, ou seja, a parte consciente, aquilo que somos no cotidiano, que possamos entregar isso à essência espiritual. Porque Jesus propõe: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado de acréscimo. Se tomarmos essa essência nossa e colocarmos para governar todas as instâncias do nosso viver, alcançaremos a maturidade e a plenitude espiritual. Que haja muita paz, luz e entendimento em todos nós. Um excelente domingo a todos.